Ok, Então, acho que a gente pode ir dando início, né, na apresentação do Rodrigo. Então, eu tenho que agradecer muito aí os membros da banca, né, o Bona e o Caco, que prontamente falaram, vamos lá, vamos dar uma força, né, vamos fazer pergunta, apertar esse cara, né. O Rodrigo, então, ele está fazendo a defesa da proposta de dissertação, que seria a qualificação, né, e o título do trabalho dele, né, a conversão dinâmica de instruções para o processamento vetorial em memória, né, então eu estou orientando o Rodrigo. Então, Rodrigo, você tem ali 30, 40 minutos, né, para apresentação, e depois nós passamos aí para as perguntas, comentários da banca para você, tá bom? Então, fique à vontade, meu cara. ok. Muito obrigado. Obrigado à banca por aceitar participar. E uma pergunta primeiro. Vocês estão vendo o slide 2? Só para conferir. Perfeito. Ok. Então, vamos lá. Boa tarde, meu nome é Rodrigo Makniavik Sokulski. Eu sou um aluno de mestrado orientado pelo professor Dr. Marco Antônio Zanata Alves, e essa é minha qualificação, a conversão dinâmica de instruções para o processamento vetorial em memória. Uma breve introdução. A arquitetura de von Neumann é a base da maior parte das arquiteturas atuais, e uma das suas principais características é uma separação das suas unidades de armazenamento, processamento e entrada e saída, todas interconectadas no caso de quando a arquitetura de von Neumann foi proposta, um barramento, mas hoje em dia pode ser qualquer tipo de interconexão. Essa característica de separação de componentes, ela acaba gerando alguns problemas. Um deles é o conhecido gargalo de von Neumann. Então, se a gente tiver uma instrução simples, por exemplo, A recebe B mais C, essa instrução ela vai precisar ser quebrada em um conjunto menor de instruções, justamente para fazer essa transferência de dados entre o armazenamento e o processamento. Então, os dados B e C precisam ser levados através da interconexão, a soma vai ser efetuada e, em seguida, o dado A vai retornar para a unidade de armazenamento. Uma instrução simples dessa, então, ela pode ter até 3 transferências pela interconexão, isso sem contar a própria instrução, que também precisaria ser levada para a CPU para decodificação. Então, caso essa interconexão seja lenta, isso pode acabar limitando todo o desempenho do nosso sistema, né, o que é o conhecido gargalo de von Neumann. Um agravante a esse gargalo é o memory wall. Então, esse gráfico mostra a tendência de melhoria na velocidade das CPUs entre os anos de 2004 e 2011, para operações com inteiros e ponto flutuante. É possível perceber que nesses 7 anos, a tendência que ocorreu foi de uma melhoria de 4 vezes na velocidade desses dispositivos, né? E esse gráfico ele pode ser estendido, considerando que essa tendência de melhoria continua de 2011 até 2020, gerando esse novo gráfico, né? Então, o tracejado é a tendência de melhoria na velocidade das CPUs. Esse tracejado está sendo comparado com a largura de banda oferecida pelas memórias nesse mesmo período, né, até 2020. Então, aqui de 2004 até 2014, nós temos as memórias DDR. Em 2014, houve o surgimento das memórias 3D, com a HMC fornecendo uma alta largura de banda. E, a partir de 2020, surgiu o HBM2E, que foi o primeiro dispositivo HBM a superar essa alta largura de banda do HMC. Bem, olhando esse gráfico, né, apesar da largura de banda da memória e a velocidade da CPU apresentarem padrões de crescimento diferentes, a tendência é que a largura de banda da memória acompanhe essa melhoria na velocidade do desempenho das CPUs, justamente para fornecer os dados que a CPU precisa, né, para efetuar suas operações. O grande problema é quando a gente olha a latência de fornecimento de dados da memória, ou seja, o tempo desde a CPU fazer uma requisição até o primeiro dado começar a ser fornecido, até o primeiro dado ser recebido, né, pela CPU. E esse tempo ele permaneceu praticamente constante desde 2004, sendo que, de acordo com Milan, com o surgimento das memórias 3D, esse tempo ainda aumentou, né, piorando essa grande diferença. E essa diferença entre a velocidade da CPU e a alta latência de fornecimento de dados da memória é o que a gente chama de memory wall. Colocando em palavras, então, o memory wall é a disparidade entre as latências de fornecimento e processamento de dados pelo sistema. Aqueles dados do gráfico mostram que entre 2004 e 2011, né, a tendência foi que os processadores melhorassem em torno de 20% ao ano a sua velocidade de processamento, enquanto as memórias melhorassem apenas 2% ao ano a sua latência de fornecimento de dados.
Para tentar compensar isso, como foi mostrado antes, então a memória aumentou a sua largura de banda, né, fornecendo mais dados a partir dessa requisição inicial. O grande problema é que algumas aplicações elas não conseguem aproveitar essas altas larguras de banda justamente por possuírem uma localidade espacial de acesso aos seus dados ruim, né? Então, nesse caso, ela acessaria apenas um desses dados que a memória pode fornecer. E a cada requisição nova, ela precisaria enfrentar precisaria enfrentar novamente toda essa alta latência da memória, né? O que acaba gerando um alto tráfego pelas interconexões entre a CPU e a memória principal, gerando uma redução no desempenho da aplicação e do sistema e um aumento nos gastos energéticos. Então, só para a gente ter uma pequena noção, em algumas aplicações da Google, em média 60% de todos os gastos energéticos do sistema são dedicados apenas a essa interconexão entre a CPU e a memória principal. Uma das formas de você tentar minimizar esses problemas são as conhecidas Smart Memories. Então, a ideia de Smart Memory é aproximar as unidades de processamento do armazenamento, de forma a evitar o tráfego de dados pela interconexão, né? Então, os dados não mais precisam seguir pela interconexão para a unidade de processamento principal, mas elas já são processadas aqui perto. A esse conceito de se aproximar unidades de processamento do armazenamento, nessa qualificação nós demos o nome de Near Memory Processing. Então, Near Memory Processing seria a base das Smart Memories. As Smart Memories, elas podem ser classificadas também de acordo com a distância dessas unidades de processamento até os dados processados, em 3 classes de Smart Memories. Smart Memories com Near Data Processing, com Processing Memory e com Processing in Cell. O primeiro tipo, o Near Data Processing, ele realiza o processamento próximo ao armazenamento, porém com essas unidades de processamento fora do módulo de memória, por exemplo, dentro do Memory Controller. Isso permite que elas já realizem operações digitais, já que os dados já foram lidos a partir da memória, né? E essas unidades elas poderiam ser compostas de CPUs ou GPUs simplificadas. No outro extremo, nós temos o Processing Cell, onde o processamento é realizado junto ao armazenamento, utilizando as próprias células de memória ou os circuitos de leitura e escrita adjacentes, né, a essas células. Com isso, o Processing Cell ele consegue realizar operações analógicas, geralmente simples, por exemplo, ANDs e SHORs entre as linhas de memória, e ele poderia ser aplicado em DRAMs ou, mais atualmente, em memristors, né, que são células de memória não voláteis com algumas propriedades que facilitam a operação com essas células de memória. A técnica intermediária seria o Processing Memory, onde o processamento é realizado junto ao armazenamento, já dentro do módulo de memória, porém em circuitos separados aos dos dados, né? Então, após a sua leitura. Com isso, o Processing Memory já é capaz de realizar operações digitais, e essas unidades de processamento dele poderiam ser compostas de CPUs ou GPUs simplificadas, de forma a atender às restrições energéticas existentes nessa memória, ou um conjunto de unidades funcionais com seus circuitos de controle adjacentes. O Processing Memory ele acabou se tornando um pouco mais interessante com o surgimento das memórias 3D, que são memórias que possuem uma camada lógica que permite uma adição mais simplificada desses componentes, né? Então, com isso, ele acaba se tornando mais interessante que as outras alternativas, em determinados casos. Falando um pouquinho, então, dessas memórias 3D, aqui a gente tem um exemplo genérico da ideia da memória 3D. A ideia é que ela possua diversas camadas de RAM empilhadas sobre uma camada lógica, sendo que todas essas camadas são conectadas por True Silicon vias. Além disso, essas camadas são organizadas em vaults, sendo que um vault é um conjunto de uma camada lógica com suas várias camadas de RAM. Cada vault se comporta como um canal de RAM independente, além de possuir diversos banks de RAM, ou seja, essa estrutura acaba tendo um paralelismo bem elevado, né? O que acaba se traduzindo em larguras de banda altas também. Então, essa tabela ela compara algumas memórias 3D com uma DDR5 de 4 canais de 2020. Né? E a gente tem que já o HMC de 2015 conseguia fornecer uma largura de banda 2 vezes maior do que essa DDR5 de 2020. E a tendência é que, com o tempo, a largura de banda só aumente nessas memórias 3D. Além disso, como eu disse antes, a camada lógica dessas memórias ela permite uma adição um pouco mais simplificada de dispositivos de processamento em memória, né? Sendo que esses dispositivos ainda têm acesso aos dados da DRAM através das True Silicon vias, o que fornece larguras de banda ainda maiores do que as observadas naquela tabela anterior.
o processamento próximo à memória, assim como praticamente qualquer tipo de processamento, vai executar alguns tipos de instrução. E essas instruções, elas podem ser classificadas em duas categorias distintas. A primeira categoria seria a das instruções escalares, pela taxonomia de Flynn Single Instruction, Single Data, onde a instrução opera sobre dois operandos simples, por exemplo, dois registradores de 32 bits, gerando um resultado. A outra classe de instruções seria a das instruções vetoriais, Single Instruction Multiple Data, pela taxonomia de Flynn, onde essa instrução vai operar sobre diversos operandos, gerando diversos resultados, como as instruções AVX que operam sobre vetores. As instruções vetoriais, elas acabam sendo vantajosas quando a gente fala do processamento próximo à memória, justamente por conseguirem aproveitar melhor a alta vazão de dados fornecida por essa memória. Então, a ideia do processamento próximo à memória seria a nossa CPU enviar uma instrução para ser executada perto da memória, onde ela tem acesso àquela grande largura de banda da memória. A partir disso, se a instrução for escalar, ela vai operar sobre um dos dados que a memória está acessando, e se for vetorial, ela vai realizar a mesma operação em diversos dados. Isso para o mesmo número de transferências pela nossa interconexão. Ou seja, as instruções vetoriais elas acabam sendo bem mais eficientes quando se considera esse número de transferências, desviando bem mais do gargalo de von Neumann. Nesse contexto, entra a VIMA, a Vector Memory Architecture. A VIMA é uma extensão de memórias 3D que permite que essas memórias 3D executem instruções vetoriais baseadas no ARM-Neo. Para isso, ela adiciona alguns componentes à camada lógica dessa memória 3D, que seria um conjunto de unidades funcionais vetoriais, uma cache de dados e um sequenciador de instruções. Dentre todas as alternativas de processamento em memória consideradas, a VIMA ela acabou sendo escolhida como base para esse trabalho por possuir algumas vantagens significativas para o que a gente pretende fazer. A primeira delas é a facilidade de se incluir instruções novas da VIMA no pipeline. Isso porque as instruções da VIMA elas não exigem configurações específicas de registradores ou acesso a regiões de memória muito específicas para sua execução. Elas passam pelo pipeline como se fossem acessos comuns à memória, leitura ou escrita, e ficam esperando no MOB até o status da sua requisição do processamento em memória retornar. Além disso, como a VIMA acaba executando uma instrução por vez, ela mantém as exceções precisas do processador. É algo bem importante desde décadas atrás. Além disso, a VIMA consegue fornecer altos ganhos em determinadas situações. Por exemplo, em um programa de multiplicação de matrizes, onde ambas as matrizes operadas excedam o tamanho do último nível de cache, em comparação ao mesmo código implementado com a VX2, a VIMA consegue ganhos de até 26 vezes. E, por fim, também já existe um ambiente de simulação preparado para simulações com a VIMA, implementado pelo HYPES, e isso facilitaria todas as próximas etapas desse trabalho, já que seria bem mais fácil adaptar os códigos para esse ambiente de simulação pronto. Seguindo para os problemas e a motivação que nos trouxeram até aqui, então, o problema principal que essa proposta começou a focar seria como adotar de maneira ampla o processamento próximo à memória. Então, no dia que dispositivos que permitam esse tipo de processamento estiverem à venda no mercado e você efetivamente conseguir colocar eles no seu computador, qual vai ser a complexidade para se implementar programas que utilizem esse processamento? Será que vai ser muito difícil adaptar programas já existentes? Isso vai exigir novos paradigmas de programação? Ou talvez isso exija ferramentas de compilação específicas, proprietárias e caras? Talvez programas proprietários, onde os desenvolvedores não façam as alterações necessárias, acabem não sendo beneficiados por esse tipo de processamento. Então, a ideia seria como tentar disponibilizar esse processamento da forma mais simples para qualquer aplicação. E diversos artigos, eles propõem técnicas para você fazer isso. A maior parte deles sugere o uso de intrinsics bibliotecas utilizadas pelos programadores durante o desenvolvimento da aplicação. Por exemplo, uma intrinsic AVX2, no caso, teria que ser uma intrinsic de processamento em memória, que vai ser substituída pelo compilador, pelo código que vai executar na memória. Essa alternativa acaba permitindo maior controle e otimização por parte dos desenvolvedores, já que, teoricamente, eles conhecem melhor os casos de uso das suas aplicações, então eles conseguiriam fazer mais otimizações até do que um compilador. E,
A partir disso, também existe um maior potencial para ganhos quando se pensa no processamento próximo à memória, já que os desenvolvedores, por conseguirem realizar essas otimizações adicionais, eles também conseguiriam se aproveitar melhor desse tipo de processamento. Porém, essa alternativa acaba exigindo altos conhecimentos técnicos por parte da equipe de desenvolvimento, tanto da própria aplicação sendo desenvolvida, quanto do processamento próximo à memória, né? E isso acaba sendo propenso a erros, já que tudo foi depositado em mãos humanas. Um dos trabalhos que propõe esse tipo de técnica é o Intrinsics HMC, que fornece uma metodologia para o desenvolvimento e validação de Intrinsics, mesmo para dispositivos de processamento de memória que você ainda não tem à mão, né? Então, na hora que esse dispositivo chegar ao mercado, você já vai ter sua Intrinsic validada. Outros artigos acabam sugerindo que esse trabalho de converter instruções para o processamento em memória seja feito pelo compilador. Isso se torna independente do conhecimento dos desenvolvedores da aplicação e adaptável a diversas arquiteturas, desde que você mude uma flag na sua linha de comando da compilação. Além disso, como o compilador tem tempo para executar, ele poderia rodar algoritmos mais complexos de identificação de oportunidades de vetorização para a memória. Ele conseguiria avaliar essas oportunidades e saber se realmente vale a pena colocar os comandos do processamento em memória e finalmente aplicar esses comandos, né? Porém, os compiladores eles podem ser limitados por informações de contexto, por exemplo, não saber o valor de determinadas variáveis, não saber informações sobre vetores alocados dinamicamente e assim por diante, né? O que pode acabar limitando um pouco suas otimizações. Além disso, existe a necessidade de recompilação para diferentes arquiteturas, não apenas diferentes arquiteturas do processador, mas também agora arquiteturas do processamento em memória, e os compiladores geralmente exigem acesso ao código-fonte das aplicações que vão ser compiladas. Claro, você também poderia fazer uma recompilação de um código binário, né, já pronto, disponível na internet. Porém, isso acabaria ficando por conta do usuário, né, o que geralmente não é uma boa ideia. Um dos trabalhos que propõe o uso de compiladores para essa conversão para processamento em memória é o trabalho que propõe o Primo. E o Primo é um compilador que ele consegue vetorizar uma aplicação para instruções vetoriais executadas na memória. Essa tradução para instruções de processamento em memória ela também pode ser feita durante a execução, por exemplo, através de uma camada de software, um Just-in-Time Compiler. Isso continua independente dos conhecimentos dos desenvolvedores da aplicação, se torna independente da técnica de compilação e vai permitir o uso do processamento em memória por qualquer programa que rode nesse Just-in-Time Compiler, né? Eu deixei aqui qualquer programa porque é possível que esse Just-in-Time Compiler ele execute código x86, né? E com isso seria qualquer programa x86, por exemplo. Além disso, essa camada de software ela já vai possuir informações adicionais sobre a execução, né? Então ela vai saber o valor de determinadas variáveis, das posições de memória acessadas, e com isso ela poderia, teoricamente, otimizar até mais que os compiladores. O problema da camada de software é que, como você tem uma camada adicional e instruções adicionais sendo executadas, isso pode acabar afetando o desempenho da aplicação e do sistema como um todo, né? Então, existem limitações no tempo de processamento e recursos ocupados por essa camada de software. Claro, com o desenvolvimento dos sistemas e os processadores ficando cada vez mais rápidos, as memórias cada vez maiores, essas limitações não são tão grandes, mas ainda são limitações a serem consideradas. Um dos trabalhos que propõe isso é esse Processing Memory for Energy Efficient Neural Network Training, né, que eu chamei de Runtime Shadowing, e a ideia dele é acelerar o treinamento de uma rede neural através do envio de parte das instruções desse treinamento para o processamento em memória, né? É uma camada de software que vai decidir que parte vai ser enviada e que parte não. Uma das maneiras de você tentar desviar dessa possível perda de desempenho da camada de software seria fazer as mesmas conversões através de uma extensão de hardware, né? Ou seja, o próprio processador fazer essas conversões. Isso continua independente dos conhecimentos dos desenvolvedores, independente da compilação, e vai permitir o uso do processamento em memória por qualquer programa que rode nesse processador. Além disso, você também possui informações sobre o estado do sistema, informações talvez de um nível um pouco mais baixo, então o valor dos registradores, informações do back-end do processador, porém ainda são informações que poderiam ser usadas para otimizações adicionais. Assim como todas as outras alternativas, as extensões de hardware elas também possuem suas limitações, né? As maiores seriam limitações no tempo de processamento e espaço ocupado, justamente porque é possível que o seu tempo de processamento máximo seja o tempo de um estágio do pipeline, né, por exemplo, e o espaço ocupado seria o número de transistores que você está utilizando, o que
é meio que diretamente proporcional a seus gastos energéticos, porque quanto mais transistores, mais energia estática você gasta, mais energia dinâmica, mais problema com dark silicon pode ser gerado, né? Claro, aqui também é bom frisar que esses gastos energéticos eles são meio que instantâneos, ou seja, se no fim das contas a sua aplicação for executada mais rápido, né, você vai ter ganhos energéticos, mas como você tem mais componentes, você instantaneamente vai ter ali um gasto energético maior. Existem alguns trabalhos que propõem técnicas para conversão em hardware de instruções de aplicação para instruções de processamento de memória, porém todos os trabalhos encontrados faziam conversões simples para instruções de memória escalares, né? Então, geralmente eram conversões meio diretas de instruções do processador para instruções da memória, ambas escalares. Um dos trabalhos que propõe isso é esse Pin-Enabled, e a ideia dele é estender a ISA do processador com instruções que podem ser executadas tanto na memória quanto no processador. E durante a execução, o hardware vai decidir onde essas instruções vão ser executadas. Isso nos leva à nossa pergunta de pesquisa e efetivamente à proposta. Então, nossa pergunta de pesquisa é se a autovetorização em hardware para processamento em memória pode levar a ganhos de desempenho. Ou seja, se durante a execução, parte do processador converter instruções da aplicação em instruções vetoriais executadas pela memória, isso pode nos levar a ganhos energéticos e acelerar as aplicações, né? Para descobrir isso, a nossa proposta é justamente criar essa extensão que converta as instruções da CPU para instruções da VIMA, sendo que a VIMA vai permitir a execução de instruções vetoriais em memória. Essa conversão ela seria feita durante a execução e teria como objetivo gerar ganhos energéticos e de desempenho, justamente por reduzir o tráfego de dados pela interconexão entre a CPU e a memória principal. Como alvos, nós teríamos as instruções escalares e vetoriais das aplicações, justamente para gerar uma independência de compilação. Ou seja, não importa se um programa foi compilado para um processador mais antigo, que só tinha as instruções x86, ou para um processador mais novo, com instruções AVX 512, ambos os códigos deveriam poder ser convertidos para o processamento em memória, né? Porém, isso acaba nos levantando um problema, né, que é a conversão dessas instruções escalares para as instruções vetoriais de memória. Um problema já conhecido, que é a vetorização dinâmica. Falando um pouquinho dessa vetorização dinâmica, então. A ideia da vetorização dinâmica é justamente converter instruções escalares para vetoriais durante a execução da aplicação. E com isso, a ideia geral seria acelerar a execução dessa aplicação, executando algumas operações de maneira paralela. Então, por exemplo, se nós tivermos um laço que soma 8 elementos de 2 vetores, esse laço ele poderia ser convertido em uma única instrução AVX2, realizando as mesmas operações e economizando entradas em praticamente todos os buffers do sistema, além de não exigir a predição de saltos. Diversos artigos eles propõem diferentes técnicas para essa vetorização dinâmica. Porém, poucos deles propõem técnicas que utilizem somente extensões de hardware, né, e que sejam independentes de bibliotecas ou quaisquer alterações no código da aplicação sendo vetorizada. Desses artigos, apenas esse Speculative Dynamic Vectorization, que é um artigo de 2002, ele consegue ganhar desempenho. Porém, uma coisa bem interessante desse artigo é a técnica utilizada para fazer as vetorizações, visto que parte dela consiste em identificar dependências entre instruções. E essa identificação de dependências ela é bem útil quando se trata da conversão de instruções para instruções VIMA, visto que uma instrução VIMA é composta de um load, uma operação e um store, né? Então, essa dependência teria que ser identificada, e justamente por essas vantagens, esse artigo, apesar de relativamente antigo, foi escolhido, né, para implementação nessa proposta. Então, a ideia dele é, a partir dessa extensão de hardware, vetorizar um programa especulativamente durante sua execução. E, com isso, estender vetorizações já feitas pelo compilador, né, aproveitando possibilidades não aproveitadas por ele. Eles afirmam que conseguem fazer isso, e, justamente por ser antigo, a gente tentou procurar algum outro trabalho que afirmasse que é possível estender essas otimizações do compilador, e encontramos a tese de doutorado da Paul, que afirma que essas oportunidades ainda existem em 2020, justamente pela falta de informações
de variáveis e outros fatores, né, da execução do programa durante a compilação. Então, é uma outra vantagem de se realizar a vetorização de instruções escalares, visto que mesmo programas já vetorizados ainda poderiam ser mais vetorizados, teoricamente, com o nosso mecanismo. Bem, esse mecanismo do Parruelo, né? Então, a ideia dele é identificar loads com espaçamento constante. Então, uma instrução de load que, cada vez que é executada, acessa um endereço diferente na memória, sendo que esses endereços têm um espaçamento fixo. Então, na iteração 0, por exemplo, esse load acessaria esse primeiro endereço azul. Na iteração 1, o segundo, a 32 bytes de distância. Na iteração 2, o terceiro, a mais 32 bytes de distância. E esse load ele poderia ser substituído por um getter com um espaçamento fixo, né, de, no caso, 32 bytes. Em seguida, o mecanismo começa a identificar todas as instruções que usam o resultado desse load e vetorizar elas em cascata. Né? Então, a ideia seria mais ou menos essa. Ele começa vetorizando loads e substituindo por getters. Em seguida, as instruções aritméticas que usam o resultado desses loads também são vetorizadas. E as instruções que usam o resultado dessas já vetorizadas também são vetorizadas. Né? Isso praticamente ad eternum, enquanto as tabelas suportarem. Apenas as escritas à memória, elas não são vetorizadas. Isso porque, como eu disse antes, a vetorização desse mecanismo é especulativa. Ou seja, na hora que ele vetoriza uma instrução, ele não tem certeza se aquele resultado vai ser útil ou se foi uma vetorização errada. No fim das contas, se uma instrução, por exemplo, de soma, for vetorizada e o resultado dela não era útil no fim das contas, esse resultado vai ser armazenado em um registrador e descartado. Porém, se uma escrita fosse vetorizada, seu resultado teria sido armazenado em memória, sobrescrevendo algum dado útil. Né? E por isso, para tentar desviar desse problema, esse artigo ele não vetoriza escritas. Porém, na hora de vetorizarmos para instruções Vima, nós precisaremos tratar isso, já que uma instrução Vima é justamente um load de uma instrução e uma escrita. Bem, esse mecanismo do Parruelo ele foi implementado e avaliado. Para avaliação, nós utilizamos um código de soma vetorial, somando 100 mil elementos de dois vetores, o VA e o VB. Esse código ele foi compilado utilizando a vetorização do compilador desabilitado, né, justamente para deixar mais oportunidades de vetorização para o mecanismo do Parruelo. Após essa compilação, nós percebemos que o compilador ele gerou instruções aritméticas com acesso direto à memória, né, algo que o mecanismo implementado não suporta, porque da forma que Parruelo propôs ele, as suas tabelas elas são indexadas pelo endereço de cada instrução. E uma instrução aritmética que realiza um acesso à memória precisaria de duas entradas com o mesmo endereço de instrução. Né? Por isso o mecanismo ainda não suporta, mas a ideia é adaptar isso no futuro. Bem, então para esses próximos experimentos, a ideia foi fazer um código alternativo separando esses acessos à memória das operações aritméticas, né? Simplesmente criando novas instruções. Esse novo código, então, ele serviu de base para as avaliações e a primeira avaliação feita foi a avaliação da capacidade de vetorização do mecanismo implementado em relação com a vetorização feita pelo compilador. A gente queria saber qual dos dois vetorizava mais e como ele vetorizava mais. Isso nos gerou essa primeira figura. À esquerda, nós temos a vetorização feita pelo mecanismo durante a execução da aplicação. E à direita, a vetorização feita pelo compilador. Ambas giraram em torno de 30%, com o compilador ele vetorizando em torno de 7% a mais do que o mecanismo do Parruelo. Em seguida, nós decidimos avaliar a eficiência desse mecanismo. Ou seja, será que esse em torno de 30% eram realmente todas as oportunidades que o mecanismo poderia ter vetorizado? Ou ele está deixando muita coisa passar? Para isso, nós avaliamos quais seriam essas oportunidades de vetorização, né, um limite superior para essas oportunidades, executando o código escalar e contabilizando todas as operações aritméticas vetorizáveis e todos os loads escalares, independente do endereço acessado por esses loads. Né? Essas foram as oportunidades de vetorização encontradas no código escalar. Em seguida, essas oportunidades elas foram comparadas com a vetorização feita pelo mecanismo e pelo compilador, o que nos gerou essa figura. À esquerda, nós temos as oportunidades encontradas no código escalar, né? Seria o máximo teórico da vetorização. No centro,
a vetorização feita pelo mecanismo durante a execução, e à direita, a vetorização feita pelo compilador. A primeira coisa a se notar é que o mecanismo de vetorização durante a execução conseguiu atingir a maior parte das oportunidades existentes no código escalar, cerca de 91% das oportunidades totais, enquanto, apesar de um pouco contraintuitivo, o compilador ultrapassou essas oportunidades totais. Parece contraintuitivo, porém isso é explicado pela capacidade do compilador de, além de reordenar as instruções do código, substituir elas e aplicar diversas otimizações que tornem esse código mais vetorizável, né? E com isso ele consegue superar essas oportunidades que existem no código escalar, simplesmente alterando ele. Porém, apesar de todas essas mudanças feitas pelo compilador, o mecanismo, nesse exemplo, ainda conseguiu uma taxa de vetorização próxima à obtida pelo compilador, o que foi bem positivo. Após isso, nós decidimos avaliar aquela hipótese do Parruelo e da Poe, de que talvez o compilador ele não tenha aproveitado todas as oportunidades de vetorização disponíveis. E para isso, nós pegamos o código vetorizado pelo compilador e executamos utilizando o mecanismo de vetorização dinâmica, o que nos gerou esse gráfico. À esquerda, nós temos as instruções que não puderam ser vetorizadas nem pelo mecanismo durante a execução, nem pelo compilador. No centro, a porcentagem de instruções que pôde ser vetorizada pelo compilador, e à direita, a porcentagem de instruções executadas que foi vetorizada pelo mecanismo durante a execução. A primeira coisa interessante de se notar é que a porcentagem de instruções vetorizadas pelo compilador continua a mesma, já que é o mesmo código. Porém, algumas instruções elas puderam ser vetorizadas adicionalmente por esse mecanismo de vetorização dinâmica. E analisando de onde elas vieram, essas oportunidades elas vêm de uma biblioteca libc que foi carregada dinamicamente. Então, não é exatamente o que a gente estava procurando, ou seja, oportunidades deixadas naquela compilação, porém, nos levantou a outra ideia, que seriam oportunidades deixadas por bibliotecas, talvez compiladas para sistemas genéricos, né, onde você não tem certeza de que extensão o processador vai ter ou não. Bem, considerando que esse mecanismo funciona, né, nós decidimos avaliar quais seriam os ganhos ao se levar todas essas vetorizações para o processamento em memória, né, para a Vima. E na hora que você pensa em levar instruções para o processamento em memória, o que vem à mente é justamente reduzir o tráfego de dados pela interconexão entre a CPU e a memória principal. Então, nós decidimos avaliar quais seriam o impacto na redução desse tempo de transmissão entre os dois componentes para duas versões do código. O código compilado com instruções escalares e o compilado com instruções vetoriais. Justamente para simular um código compilado para um sistema sem SIND e um código compilado para um sistema com instruções SIND. Ambos os códigos eles foram executados simulando um sistema que possuía um mecanismo de vetorização ativo, ou seja, com vetorizações adicionais sendo feitas durante a execução. E esse foi o nosso resultado. 0% é o sistema com essa latência da interconexão normal. Conforme caminhamos para a direita, nós consideramos um sistema com uma latência cada vez menor, né, na transferência de dados da memória para o processador. Cinza claro, nós temos os ganhos de desempenho da versão escalar por essa latência ter sido reduzida, e em cinza escuro o ganho de desempenho da versão vetorizada pelo compilador pela latência ter sido reduzida. Ambos os casos, ambas as versões do código ganharam de desempenho conforme essa latência reduziu, justamente por serem programas memory bounded, né? Então, como eles são limitados pela sua taxa de fornecimento de dados pela memória, eles acabam ganhando desempenho conforme essa velocidade de fornecimento aumenta. Além disso, a versão vetorizada ela ganhou mais desempenho. Isso porque a versão vetorizada, para um conjunto menor de instruções, ela realiza mais acessos à memória. Ela utiliza instruções vetoriais no seu código já. Então, isso acaba gerando uma pressão maior na memória e, consequentemente, o tempo de acesso acaba influenciando bem mais nessa aplicação. E, por fim, algo bem interessante de se notar é que, apesar de, nesse exemplo, os nossos ganhos terem sido de 30%, isso não necessariamente reflete quais seriam os ganhos ao se levar as instruções para o processamento em memória. Isso porque, por um lado, ao se levar instruções para o processamento em memória, nós acabamos perdendo as vantagens da cache,
o que poderia baixar um pouco esse ganho de desempenho. Por outro lado, aqui nós só reduzimos o tempo da interconexão, né? Então, ainda existe aquela perda de desempenho pelos misses das caches e outros fatores não considerados, né? E, caso considerados, isso poderia aumentar o desempenho, ganho com o envio das instruções para o processamento nessa aplicação específica. Bem, então, os próximos passos dessa pesquisa. Novamente, a ideia é responder a seguinte pergunta: se a autovetorização em hardware para o processamento de memória pode levar a ganhos de desempenho, ou seja, se a CPU possuir uma extensão que converta parte das instruções de uma aplicação para instruções vetoriais executadas na memória, isso pode levar a ganhos de desempenho para essa aplicação ou para o sistema como um todo? Para isso, a ideia é utilizar os próximos meses para adaptar o mecanismo de vetorização dinâmica já implementado, de forma que ele consiga gerar instruções viva. Para isso, nós precisamos conseguir gerenciar escritas especulativas, né, já que o mecanismo não vetoriza essas escritas. O mecanismo precisa conseguir identificar sequências load, operação store, que é basicamente o que consiste uma instrução viva. Ele precisa tratar operações aritméticas com acesso à memória, instruções bem comuns em sistema CISC, mas que ele ainda não trata, e revetorizar instruções SIND, por exemplo, a VX, já que essas instruções elas poderiam ganhar desempenho se levadas para a memória, como demonstrado no experimento anterior. Depois disso, a ideia é otimizar o mecanismo, incentivando aquelas vetorizações benéficas e impedindo as prejudiciais, para tentar não perder desempenho nas aplicações que não sejam beneficiadas pelo processamento de memória, e avaliar o desempenho comparando nossos ganhos com outros tipos de vetorização SIND, para saber se efetivamente estamos ganhando um desempenho significativo ou apenas nos equiparando a outras extensões vetoriais presentes no processador. Por fim, o início do ano que vem seria dedicado à publicação de resultados e à escrita da dissertação e à defesa. E é isso. Muito obrigado.